like a Hellcat. Científica, vou ser bem rápido e prático, tá? Então é o seguinte, a notação científica ela é uma forma de escrever um número que possui uma grande quantidade de algarismos de forma resumida, utilizando potências de 10. O que é que ele quer dizer, essa grande quantidade de algarismos, tá? Então ele pode ser um número como esse aqui, ó, um número enorme, bem maior do que 0, bem maior do que 1, muito grande, e esse número aqui, ó, muito menor que o número 1, tá? Então nós vamos trabalhar com números dessa forma. Observe que eles possuem uma grande quantidade de algarismos, tá? Professor, ele pode ser negativo aqui? Pode, não tem problema, pode ser negativo, tá? Não tem problema algum. Então, vamos lá. O número em notação científica, ele é escrito da fórmula a vezes 10 elevado a n. Em outros livros você pode encontrar no lugar desse A um X, no lugar desse N um B ou algo do tipo, tá? O que importa é você saber o seguinte: esse númerozinho aqui que vai ficar na frente dessa potência aqui, ó, de 10, ele precisa ser o que? Um número real, em que esse número ele seja maior ou igual a 1 e ao mesmo tempo ele seja menor que 10, ou seja, ele é um número A que ele está aí entre o 10 e o 1, tá? Está entre o 10 e o 1. Deixa eu apagar aqui que eu fiz muito feio, tá? Porém ele pode aqui, ó, ser até igual a 1, mas ele não pode ser igual a 10, tá? Resumo da parada essa. E esse n aqui, ele precisa ser o que? Um número inteiro, qualquer número positivo ou negativo, de forma que ele não seja escrito em forma de fração ou em número decimal, é aquele número certinho, tá? Antes de começarmos essa transformação, eu quero que vocês fiquem ligados aqui, ó, nessa dica. Qual é a dica? Como nós vamos trabalhar com expoentes, olha aqui, ó, expoentes, o n é um expoente, nós vamos ter expoentes positivos e expoentes o que? Negativos. Então como é que eu vou conseguir identificar se aquele número que eu vou transformar em notação científica vai ter um expoente positivo? Você vai precisar observar isso aqui, ó. Se o número ele for um número maior que 1, então o expoente é o que? Positivo. Se ele for um número menor que 1, então o expoente vai ser o que? Negativo. Olha para aqui. Eu coloquei um exemplo que o número é maior que 1 e o outro exemplo que é menor que 1. Você vai ver que o expoente será negativo. Então, ó, vamos lá, né? Então, esse 7580000 vários zeros, observe que a primeira coisa que você vai precisar fazer nele é encontrar onde é que está a vírgula. Então, lembrando, quando você tem um número que ele não tem vírgula, significa que ela está aqui escondidinha no final. No final, onde é aqui, ó, depois desse último algarismo. E aí você vai ter que deslocar essa vírgula para que esse número se torne um número aqui, ó, entre 1 e 10, pelo menos o A que você quer achar. Então você desloca a vírgula até aqui entre o 7 e o 5, concorda? Se você pegar entre o 7 e o 8, fica 75,8, vai ser maior que 10. Se você pegar antes aqui do 7, vai ficar 0,758, e 0,758 é menor que 1, não pode. Então fica aqui, ó, 7,58, tá? Então você já achou o A, vezes o 10, sempre é um 10, tá? A notação científica aqui, ó, esse 10 é da fórmula, nos permite isso. Vezes 10 elevado a quanto? Então, ó, o número, o valor aqui do expoente será justamente a quantidade de números que ficam entre as duas vírgulas que foram escritas aqui. Então, como você já deve ter contado, só daqui, ó, até aqui nós temos 15 zeros, 15 algarismos. Com mais esses dois aqui, ó, o 5 e o 8, temos um total aqui de 17 algarismos. E aí, esse 17 está certo? Ele é positivo ou negativo? Ele é positivo, porque ó, olha aqui a dica, o número é maior que 1, obviamente esse número aqui é muito maior que 1, então o expoente dele é positivo. Se você quiser, agora vamos transformar isso, quiser não, vai ter que transformar, né? Então, observa aqui,
esse número já possui uma vírgula ali escrita, onde ela está aqui, ó. E aí precisamos encontrar onde ela vai ficar. Então se você for voltar aqui, observe que ele é menor que 1 esse número. Então a que a gente vai ter que achar vai ser quem? Aqui, ó, entre o 8 e o 5. Por quê? Vai ficar um 8,5. Se você pegar antes, fica 0,85, é menor que 1, não pode. E se você pegar a vírgula depois do 5, vai ficar um 85, é maior que 10 e não pode. Lembre-se aqui, ó, dessa regrinha. Então o número vai ficar 8,5 vezes 10 elevado a quanto agora? Então, ó, vamos contar agora a quantidade de algarismos que ficaram entre as duas vírgulas. Então, ó, 3, 6, 9 com esse 8 aqui, ó, que ficou, no caso aqui, entre a vírgula, tem um total de 10. É isso. Então, 10 algarismos. Tá, então esse 10 ele é o que? Positivo ou negativo? Vamos observar. Um número em sua forma inicial, ele é um número o quê? Menor que 1, não é verdade? Então o expoente vai ser o quê? Olha para cá, negativo. Então o número vai ficar assim, 8,5 vezes 10 elevado a menos 10. E o anterior ficou 7,58 vezes 10 a 17. Então não tem segredo, tá? Você vai olhar para o número, vai achar primeiramente o A. Esse A precisa ser um número entre 1 e 10, sendo que ele pode ser igual a 1, não pode ser igual a 10, ou seja, ele vai até o 9,99999 por aí. E, tá? Quando você for escrever aqui o expoente, você observe anteriormente se o número ele é um número maior que 1. Se for maior que 1, expoente positivo. Se for menor que 1, expoente negativo. Então aí não tem segredo.